A paz do Senhor para meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, cumprindo a nossa responsabilidade de trazer a palavra de Deus e aprendermos um pouquinho mais a respeito disto, não é? A lição 9, de 29 de agosto de 2021, o reinado de Joás. Graças a Deus, meus irmãos, que ela nos traz um bom aprendizado. Nos diz o texto áureo: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aleluia. Verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Glória a Deus, aleluia. Vemos que a palavra do Senhor para nós é bem clara, meus irmãos, quando diz que temos que depositar a nossa confiança inteiramente em Deus, não é? E também que a benignidade e a fidelidade não se afastem também de nós, porque assim fazendo, acharemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aleluia. Esta lição, meu irmão, é interessante, que ela vem nos mostrar realmente aqui o livramento que Joás teve, justamente livrado por Deus das mãos de Atalia. Houve também no tempo dele que a restauração do templo, que estava muito tempo desprezado devido à idolatria do povo e dos outros reis que o antecederam, e que se voltaram aos ídolos, a outros ídolos, e deixaram o templo do Senhor de lado. E graças a Deus que no tempo de Joás houve esse benefício, mas isso era enquanto ele estava sendo, irmãos, administrado também, sendo conduzido pelo sacerdote. Depois da morte do sacerdote, então, houve a decadência do seu reinado, porque não se manteve constante na presença do Senhor. E é isso que nós iremos estudar esta manhã, ou melhor, sim, seguir os passos do sumo sacerdote. Enquanto Joás seguiu os passos do sumo sacerdote Joiada, irmão, ele fez o que era reto diante de Deus. Eliminou o baalismo, ele renovou a aliança e restaurou o culto a Yahvé, que é Deus, reparou o templo, né? Então fez esses serviços todos. Mas depois da morte do homem de Deus, irmãos, aí então operou a injustiça. Ele se deixou seduzir pelos príncipes do povo, né? Foi dar ouvidos a eles e mergulhou na impiedade, injustiça, idolatria. Inclusive, então por isso o castigo de Deus, foi inexorável na vida dele também, no reinado dele. Por quê? Porque ele, inclusive, ele cometeu o ato de mandar matar um outro sacerdote, filho do que o havia criado, do que o havia liberto, aquele que o havia levado ao poder, né? Quer dizer, então veja que foi uma coisa terrível. Quando o homem se afasta de Deus, começa a praticar esses desatinos. A introdução nos fala que com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebeu orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Como se deu esse livramento, irmão, de Joás ali dado por Deus? Que veja que era da linhagem de Davi, não é? E como o Senhor já havia prometido ao rei Davi que não faltaria um no trono, no reino, para realmente estar com a sua linhagem, o seu nome, o Senhor providenciou então o livramento a Joás. Por quê? Porque a Atalia, que era neta de Acabe e de Jezabel, irmãos, ela era extremamente má. Então veja que
havia então acirradas disputas pelo poder, não é? Na Casa Real de Judá. Então havia se aparentado com a Casa Real de Israel, através justamente de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Ela se casou com Jorão, não é? Que foi assassinado por Jeú, e logo após isso ela usurpou o trono. Por que ela usurpou, irmão? Que ela não reinaria, não é? Então ela fez o quê? Usurpou o trono, que o marido morreu, e ela, para se apossar do trono, ela mandou matar a toda a parentela dele, inclusive os próprios netos dela, que seriam os sucessores naturais. Então veja aqui, o sacerdote que foi corajoso, Joiada, até lhe herdar a perversidade de Acabe, né, de Jezabel. Então ela mandou fazer estas coisas, inclusive mandou matar os seus netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia, Jeozeba, que vinha a ser a esposa do sacerdote. Pois bem, então ela livrou aquela criança. E aí foi criado, então, pelo sacerdote. Então, nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono, né? E preparou, e ensinou as leis mosaicas. Então, veja que, quando Joás completou 7 anos, ele armou uma estratégia e colocou, impulsou novamente o rei, o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda, e no dia planejado, irmãos, por ele, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condição de reinar por ainda ser criança. Então o sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal, conclamou o povo para remover o seu templo, despedaçar imagens e altares e fazer aliança com Deus novamente. Então essa foi a providência do sacerdote, porque estava regendo juntamente com o rei, que era um garoto ainda, um menino. E aí fez essas coisas, providenciou. Então veja que, enquanto ele esteve ajudando ali aquele garoto, que foi crescendo também, né, foi adquirindo experiência e, consequentemente, depois assumiu o trono sozinho. E também ele, depois que ele veio a falecer. Então veja que o reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita, né, no templo do Senhor. E por isso ele estava em condições precárias. Logo Joás incentivou o povo, os sacerdotes, a arrecadarem oferta para a manutenção do templo. Olha aí. Agora, o quanto vale a fidelidade, irmãos? Eles procuraram homens fiéis para trabalhar então com essa arrecadação. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Então veja que a fidelidade aí é um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agrada de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-a na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Está lá em Provérbios 3, 3-4. Então a fidelidade, ela enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Ser fiel em tudo, meu irmão. Ainda ontem estávamos conversando lá no meu serviço a respeito justamente, caiu de nós conversarmos a respeito disso. Honestidade, que hoje em dia está faltando, a prática, não é? E eu disse para uma colega lá de trabalho o seguinte, digo, olha, eu estou já quase que me aposentando no meu trabalho, no serviço público, no funcionário público, e eu disse a ela o seguinte, olha, tanto é que
Já estou quase me aposentando. Tenho absoluta certeza que nunca sequer levei um clipe do meu serviço para a minha casa. Um clipe, meu irmão. Uma coisa insignificante para mim, né? E para qualquer um, acha que é pouco, mas aquilo custa dinheiro. Dinheiro público. Foi comprado com dinheiro público, não foi com o meu soldo, com o meu ganho. Portanto, pertence à instituição, não a mim. Então nós temos que ter o caráter, a índole, o caráter de pessoas boas, é que não vamos nos mancomunar com nada. Não vamos manchar nossa reputação, irmão. Manchar. Homem que pratica desonestidade mancha sua reputação. Fica manchado, seus filhos ficam servindo de chacota para muitos por ter um pai desonesto, né? Uma mãe desonesta. Quer dizer, então o crente que deve ser fiel em tudo, fiel a Deus. Ora, veja o seguinte, muitas pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. E veja que o versículo aqui é muito importante quando ele nos diz o seguinte: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, aos olhos de Deus. Olha aí, e esse, meu irmão, todo o tempo está vendo o que as pessoas fazem, ele está observando, nada passa desapercebido da presença do Senhor. Então honestidade é tudo, fidelidade ao Senhor, ser fiel. Por onde eu for, eu tenho que ser fiel a Deus. Por onde eu for, eu tenho que pregar a palavra com honestidade, não querendo tirar proveito próprio, como muitas pessoas fazem por aí. Usam o nome de Deus, usam o poder que o Senhor deu para si, para orar e as pessoas serem curadas. Para quê? Para ganhar fundos para si mesmo. Mas o Senhor me manda através da sua palavra, que eu dei de graça, que eu recebi de graça. O poder de Deus para nós é de graça, não é? Porque Ele é que nos dá, pela sua vontade, pelo seu beneplácito, pelo seu amor para conosco. Ele nos concede as coisas, meus irmãos. Agora, quando nós fugimos a esta regra, aí o negócio fica feio depois, viu? Quem não pense não que o Senhor não vai cobrar, que vai cobrar. Não podemos nos esquecer do versículo que diz que naquele dia chegaram muitos na presença de Deus, dizendo: eu profetizava em teu nome, fazia até cair fogo do céu no nome do Senhor. E ele simplesmente vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, sai de perto de mim, eu não vos conheço. Imaginou uma coisa dessa? Por quê? Porque apesar do que estava fazendo, em nome de Jesus, e ele tinha o compromisso com a sua palavra, já que era feito em seu nome, então quer dizer, mas ele não ia compactuar com a desonestidade, tá certo? Então isso nós temos que pôr na cabeça, porque temos que nos manter fiéis. Então aqueles homens tiveram fidelidade, assim como o rei, enquanto estava na companhia do sacerdote. Veja uma coisa, há pessoas que só sabem ser honestas e estarem bem quando estão sendo monitorados por alguém, não é? Mas não dá para ser assim, nós devemos fazer diferente, não é? Tem que partir de nós, temos princípios. Pois bem, porque o que aconteceu depois, irmãos, com o reinado de Joás? Ele se tornou, então, totalmente o contrário do que ele fazia enquanto o sacerdote estava vivo. Veja bem, o declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza nas suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos, olha aí, e a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Então isso é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso,
o da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Que é a apostasia, irmãos? É eu ter o conhecimento a respeito de Deus, amar a Deus, passar um tempo sendo ministrado a palavra para mim a respeito de Deus, e eu deixo aquela minha fé, aí eu passo a dizer que eu não acredito mais na fé, eu não acredito mais em Deus. Isso é apostasia. E me volto então a outros ídolos, a outras coisas, em que eu acho que eu estarei melhor, com dinheiro, fortuna, não é? Não é proibido ter dinheiro não, viu, irmão? Mas ter amor a ela, sim. Quer dizer, aí o elemento pratica coisas inexplicáveis ao ser humano para obter mais dinheiro. Chega a cometer perversidades, não é? Outros abandonam para seguir a outras seitas religiosas, abandonam o Deus verdadeiro para estar prestando culto, muitas vezes até ao diabo. Quer dizer, então apostatam da fé e passam a falar contra o Senhor Deus. Isso eu já vi muito na minha vida, já observei muita gente falar mal a respeito de Deus, saíram da igreja, foram criados na igreja e depois estavam em outras religiões, em outras seitas, e estavam falando mal do Deus vivo e poderoso. Então isso é apostatar da fé. E então a vida dessas pessoas se torna uma derrota, uma derrocada total. Você não vê mais progresso, vê apenas decadência, né? Vai ver o resultado disso qual foi? De terem se afastado de Deus, deixado Deus vivo e poderoso. Assim também aconteceu com Joás. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselho com os príncipes de Judá. Está lá em 2 Crônicas 24:17. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Olha o que eu falei antes, meu irmão. Matou então o filho de Joiada, o sacerdote Zacarias. Não é? Ele matou porque falou a respeito do que ele estava fazendo, dos seus atos pecaminosos, para que ele fosse voltar ao Senhor. E então por isto ele o matou, por estar falando a verdade a ele. E ele não gostou disso. O filho de uma pessoa que só fez o bem para ele. O livrou da morte, o criou, o ensinou, colocou no trono, e depois ele faz uma coisa dessa. Totalmente longe do Senhor. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Olha aí. Seus próprios capitães ali, meu irmão. Pessoas que estavam lutando ao lado dele. Vendo então aquela sua crueldade, não é? Resolveram então dar fim dele. Resolveram então dar cabo daquela pessoa. Mas isso tudo com a permissão divina, porque ele se voltou contra Deus, abandonou, e com isso fez o povo pecar novamente, voltar à idolatria. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Horrenda coisa, meu irmão. Então não brinquemos não com o Senhor. Ele é bom, ele é paciente, mas quando as pessoas realmente endurecem o coração para ele, não querem mais atendê-lo, então ele os deixa seguir a sua sina. E horrenda coisa é para essas pessoas estarem sem a proteção do Senhor. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Está aqui na lição, você pode ver na sua lição aí. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Os irmãos observam então estes conceitos que tem aí, Filipenses 4, 8 e 9 e 1 Coríntios 2, 16. Pois bem, irmão, então vemos que nós não temos aqui na lição, e também não foi escrito, o que levou à conspiração contra Joás, não é? Nós não podemos precisar, mas com certeza, devido aos seus desmandos, as pessoas se revoltaram contra ele e resolveram tirar sua vida. Pois bem, meu, então a conclusão é que Joás foi levado ao trono
por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Olha aí, irmão, o que é que dá a desobediência? E nós vemos os exemplos bíblicos que nós temos, irmão, todos aqueles que desobedeceram ao Senhor, reis, profetas, todos, eles terminaram mal, acabaram perdendo tudo, perderam sua vida, porque deixaram de ter a proteção divina, irmão. Então veja que passaram a confiar em si mesmos, na sua própria força. Eu sou tal, eu faço. Nada disso, meu irmão, porque tudo vem de Deus, tudo é feito pela vontade do Senhor. É Ele que nos permite prosperar, Ele é que nos permite trabalhar, Ele é que nos permite fazer as coisas. Se Ele não permitir, nada faremos, porque tudo é pela vontade de Deus. Ele é o ser supremo, Ele é o maior, Ele criou o universo, criou o mundo e tudo que nele há, criou as pessoas. Nós não podemos fugir dessa regra, meu irmão. Deus é tudo na nossa vida, Deus em primeiro lugar. Deixemos as outras coisas de lado e nos dediquemos ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos. Por quanto então Joás edificou? Por quanto tempo ele ficou escondido, irmãos? Durante o quê? 6 anos, né, da sua infância. Ficou escondido para que sua avó não o matasse. Quem era que aconselhava Joás no seu reinado, irmão? O sacerdote Joiada. O que a fidelidade ao Senhor produz, irmão? Ela enobrece a alma e traz respeito para quem a pratica. Como se comportou Joás após a morte do sacerdote Joiada, irmão? Ele não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos e confiar em suas próprias forças, né? E qual foi a consequência da desobediência de Joás? Seu reino entrou em decadência e ele terminou por ser assassinado por 2 servos seus. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós possamos tirar realmente lição para nós a respeito do que nós acabamos de relatar aqui. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa grandemente a cada um dos teus servos. Dá-nos, Senhor Deus, a tua compaixão para conosco, Senhor Deus amado, que nós possamos te servir de coração, te servir com amor e com sabedoria, meu Pai. Ser conosco, ajuda-nos em tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.